Shalom, querido, graça e paz. Mais uma vez é um prazer estar aqui reunido com vocês para termos um tempo falando um pouquinho da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, todos, enfim, que estão próximos a você. Antes de mais nada, também eu queria te pedir que você desse um like e, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe também um comentário para que a gente possa saber se você está gostando, como esses conteúdos têm chegado até você, de que forma estão abençoando a sua vida. Mas a porção da palavra de Deus que eu quero conversar com vocês sobre nesta noite está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Eu estarei lendo na versão internacional. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, mais ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, eu tenho observado ultimamente que existem algumas pessoas, líderes proeminentes, pastores, inteligentíssimos, capazes e dignos assim de reconhecimento por um intelecto não comum. Mas a palavra de Deus, ela pouco tem a ver com o intelecto, mas sim com o Espírito. Você recebe as revelações da palavra pelo Espírito e é preciso que o Espírito Santo faça esse processo de traduzir aquilo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Então nós precisamos do Espírito Santo para receber todo tipo de revelação no nosso espírito, o espírito humano. Mas eu me referi exatamente a essa questão de não congregar. Essa tem sido uma situação complicada, difícil nesses dias em que estamos vivendo, sobre a ameaça de lockdown, e os governantes têm dado ultimatos, têm definido quantos crentes podem estar na igreja, ou líderes e liderados dentro de um templo religioso, e muita gente tem deixado de estar na igreja e muita gente tem deixado de congregar. Mas antes mesmo desse problema, muitas pessoas já não congregavam porque achavam que não tem nenhum tipo de valor e não tem nenhum tipo de mandamento bíblico para fazerem isso, e podem ser crentes fora da igreja, eu digo do templo, da congregação, e isso tem se tornado rotineiro no nosso meio, e muito mais agora, como eu estava dizendo. Mas a palavra de Deus nos fala aqui claramente. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Hebreus, ele afirma tacitamente que nós não devemos deixar de congregar, de nos reunir. Algumas traduções trazem esse versículo assim: nos reunir como igreja. É claro que a igreja é o corpo de Cristo. O conceito de igreja, não obstante que a sua origem etimológica vem de um termo grego, são aqueles que eram chamados para fora de uma cidade, de uma polis, para reunir, do lado de fora dessa congregação urbana, e lá decidiam assuntos da cidade, assuntos da polis. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é um corpo espiritual. É claro, a gente sabe disso, mas quando nós passamos a fazer parte desta igreja invisível, espiritual, nós estamos debaixo de todo tipo de ensinamento de Cristo para esta igreja espiritual, invisível, mas nós somos corpos, nós somos pessoas que temos um lado que foi dominado pelo pecado. Esse lado é a carne, é o corpo, e nós, apesar de termos sido salvos,
regenerados, justificados, santificados, nós ainda convivemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza corruptível e uma natureza que precisa de ensinamento. Nós precisamos crescer em santificação. Nós precisamos crescer. Isto é amadurecimento. Então eu quero te dizer que nós precisamos do tempo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do aconchego, ainda que estejamos separados 2 metros, 3 metros pela contingência do momento, mas nós precisamos do olhar, do sorriso, da oração concorde ali e daquele amor que pode exalar e ultrapassar os metros da distância que nos faz estar ali colocados no cantinho. Mas estarmos ali é um mandamento. E o texto aqui fala muito claramente que estarmos reunidos em congregação, né? O apóstolo Paulo frisa bem isso. Ele diz que nós vamos nos encorajar uns aos outros. Encorajamento. Quanto mais perto chegue o dia. Que dia? O dia do juízo? O dia mau? Os cristãos da era apostólica inicial ali, chamada igreja primitiva, eles viviam na expectativa do dia mau. Ou era o arrebatamento, ou era o dia de serem presos, de morrerem, ou era o julgamento final. De alguma forma, de alguma maneira, eles estavam preparados para o dia. E Paulo tratava de encorajá-los. Essas epístolas, essas 3 epístolas aqui do Novo Testamento, elas foram escritas para encorajar a igreja. Então, quando Paulo não estava presente, Paulo tentava encorajar de todas as formas. Ora, irmãos, se nós temos a oportunidade de estarmos próximos, juntos, hoje nós temos inclusive as tecnologias, podemos fazer reuniões através do WhatsApp, de aplicativos e de plataformas na internet, mas de qualquer maneira estar ali no templo, olhar fisicamente quando pudermos, voltar a nos abraçar, voltarmos a apertar as mãos, isso é insubstituível e nós precisamos. Ninguém pode viver como se fosse uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia diz, inclusive, que quando nós nos reunirmos, nós devemos chegar nesta congregação e trazermos alguma coisa do Senhor. Seja um hino, seja um salmo, seja uma palavra profética, seja uma palavra de tratamento, uma palavra de encorajamento, uma admoestação, uma exortação, e uns trocando esse tipo de ministração para com os outros. E sendo, é claro, apacentados pelos nossos apóstolos, bispos, pastores, líderes, que estejam naquele momento como boca de Deus, como boca profética em nossa direção. Então, apesar dessas pessoas serem grandes líderes e reconhecidos no Brasil e no mundo, eu quero te chamar a atenção. Ore para que nós possamos estar juntos de uma maneira mais próxima possível, porque isto é bíblico e nós precisamos. O fato de estarmos distantes, de não nos reunirmos mais com tanta frequência para cultuarmos o Senhor, por exemplo, para estudarmos a Bíblia juntos, para sermos ministrados juntos, isso só tem enfraquecido muitos. São centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que estejam já desviados do caminho do Senhor, porque foram esfriando aos poucos. Quando eu era bem mais jovem, na igreja a gente costumava estudar e falar sobre isso, sobre estar na congregação.
com os irmãos juntos, eu me lembro que os nossos pastores diziam assim, que nós éramos como pedaços de brasa, e uma brasa fora do braseiro, ela apaga, e ela só se mantém acesa dentro do braseiro. Isso fala da nossa questão espiritual. Nós nos mantemos apenas dentro do braseiro. O braseiro é o local da congregação. Então isso foi uma analogia muito simples, muito carinhosa para falar que nós precisamos nos aquecer espiritualmente uns junto dos outros. Queridos, foi um prazer muito bom estar com você. Que Deus possa te abençoar e não se esqueça de estar conosco nos nossos cultos, Igreja Batista Apostólica Betel, e eu sou o apóstolo Renato Cunha. Que Deus abençoe você, beijo no coração e shalom.